Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados. E Paraíba de Prêmios. Olá, nosso programa hoje começa recebendo famílias e nada melhor do que aqui no Degustando Conversa você ter pessoas que você gosta e que fazem parte de sua vida. Assista! Ravioli com queijo Gouda e manjericão é uma receita fácil, gostosa e saudável. E hoje Fábio Maia faz para a família. Tem entrevista com Túlio Maia que você já conhece do Degustando Drinks. E dicas e muito mais. Começando agora, aqui no Degustando Conversas, na TV Borborema. Nossa receita de hoje é um ravioli fresco com queijo Gouda e manjericão. Para prepará-lo, vamos precisar de 400 gramas de queijo Gouda, meio maço de manjericão, 500 gramas de tomate italiano maduro, um fio de azeite, um dente de alho picado, 100 gramas de cenoura ralada, uma pitada de pimenta do reino moída e uma pitada de sal. Para a massa de ravioli fresca, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de sêmola, 3 ovos e 1 colher de chá de curcuma. Utensílios: panela grande, panela média, pinça, escumadeira e um bowl. Hoje vamos cozinhar para a família e nada melhor do que dividir a nossa cozinha com pessoas que fazem parte da nossa história. Vamos cozinhar? O nosso entrevistado de hoje tem uma participação toda especial durante o nosso programa, durante a vida do nosso programa. Programa que já daqui a pouco estaremos completando o programa de número 150. E é Túlio Maia, que vocês já estão acostumados no Degustando Dicas e no Degustando Drinks. Resolvemos fazer isso porque sempre a gente, quando vai chegando no final de ano, a gente sempre procura fazer alguns programas especiais. E como o aniversário de Túlio foi na última segunda-feira, dia 13 de novembro, resolvemos fazer esse programa especial deste sábado com Túlio Maia, mas também serve para todos que participam de forma direta e indireta desse programa. Parabéns a Túlio, parabéns a todos aqueles que assistem nosso programa, que participam do nosso programa e fazem aniversário neste mês de novembro. O que eu escolhi para fazer para você de casa hoje é uma massa super simples, uma massa fresca com ravioli, que é um prato bem simples. Escolhemos queijo Gouda também com manjericão para a gente fazer o recheio e a massa é muito simples. Vou primeiramente colocar aqui um bowl, vou colocar aqui a farinha de trigo. Nós estamos colocando 150 gramas de farinha de trigo para 150 gramas de sêmola. Geralmente quando vai se fazer massa para bolo ou massa até para pão ou para pizza, você geralmente a proporção não se utiliza essa, e alguns não gostam de utilizar meio a meio, como eu fiz, 150 gramas de farinha de trigo com 150 gramas de sêmola. Geralmente utiliza a proporção de 2 para 1, seria 200 gramas de trigo com 100 de sêmola. Eu prefiro utilizar essa daqui, é uma proporção que eu gosto muito. Para que a massa tenha uma cor bem específica e bem bacana, eu estou usando a curcuma, né, ou em alguns casos aqui a gente só encontra com o nome de açafrão, mas termina tendo o mesmo efeito e ela serve justamente para dar essa cor à nossa massa. Para cada 100 gramas de massa, tá, de farinha de trigo ou de sêmola, neste caso nós temos 150 gramas de um e 150 gramas de outro, o que dá 300 gramas, a gente vai usar um ovo. Então aqui tem 3 ovos, que é justamente isso. Nada impede, por exemplo, que quando você for aqui misturando a massa, você simplesmente não coloque mais ovos quando sentir que a massa está, por exemplo, um pouco seca, tá? Você precisa fazer. Então eu coloquei aqui e agora, né, nós vamos literalmente cair com a mão na massa. Eu vou até trazer aqui, vamos pegar isso aqui, vou trazer para aqui porque fica mais fácil para você de casa nos acompanhar. Então a massa, eu vou literalmente colocar a mão na massa. Você tem que estar sempre preocupado. Vou ter um pouquinho mais de farinha de trigo aqui, porque depois que você colocar, você tem que ter cuidado para a massa não ficar pregar. E essa massa vai ficar pregada se você for colocando farinha de trigo polvilhando. Então eu vou começar aqui a mexer a nossa massa, tá? Para que ela fique uma massa homogênea. Você já dá para notar que ela já está começando a ficar uma massa já homogênea. Tá? Vou só fazer aqui a mistura de todos os ingredientes. Veja, a cor já está, a cor amarela é justamente a curcuma, tá?
Ó, pessoal, eu tô polvilhando aqui em cima para que a massa não pegue, tá? Então, eu já tirei ali do bolo, já coloquei aqui. E agora vou apenas, você de casa aí vai vendo, ó. A massa tá misturando, tá? Enquanto ela tá pegando, tá? É porque significa dizer que ela não tá bem misturada, não tá bem homogênea. Você vai sentir que ela vai começar a despregar completamente a sua mão. Portanto, é que eu aconselho que você pegue, tire o excesso que ficou do início dos seus dedos, tá? Coloque, lave um pouco. Vou tirar aqui toda a massa que porventura ainda tenha ficado aqui no bol, que a gente inicialmente usou. Veja que eu fiz questão de lavar minha mão para tirar. Eu tava aqui, o nosso cinegrafista cubano, ele perguntava a mim, e sal não vai colocar não? Cúrcuma é obrigado a colocar? Tá? Eu só quero dizer para vocês que nem a cúrcuma é obrigado a colocar e o sal não se coloca. Por quê? Porque você não vai... Não estou fazendo uma massa, ela não vai para o fogo. Apesar de estar fresca, significa dizer que eu vou ter menos tempo de cozimento. Porém, obrigatoriamente ela não vai para o fogo. Se ela vai para o fogo, gente, lá eu boto o sal na água para ela pegar o sal que eu preciso e não aqui. Tá? Então, a ideia é que eu não utilize aqui. Veja que já está uma massa que não pega, né? Você está botando aqui obrigatoriamente a farinha de trigo justamente para não pregar. E é importante quando a gente afinar a massa, tá? Que você tenha sempre farinha de trigo, para que quando você for botar o ravioli e cortar, o ravioli não ficar pregando. E aí fica todo mundo, quando você for botar na panela, vai ficar tudo fora de forma, né? De forma, então vai ficar horrível, né? Então veja aqui a massa, tá praticamente uma massa já enxuta. Ó, a massa já está homogênea. Eu vou aqui botar um papel filme, tá? Deixei aqui a bolinha. A gente deixa por 30 minutos no mínimo, mas se você quiser deixar até de uma noite, quanto mais tempo você deixar, mais a massa fica mais saborosa, tá? Mas eu vou deixar aqui por 30 minutos, reservando, fechadazinha, hermeticamente aqui no papel filme. Daqui a 30 minutos a gente tira a massa, faz ela, abre a massa, corta o ravioli, coloca o recheio que a gente já fez no banho-maria, simples demais. E aí recebe o nosso convidado de hoje, que é Túlio Maia. Olá! A convite de Fábio Maia, hoje eu venho aqui ajudá-lo a preparar o prato de hoje, que é um ravioli de queijo Gouda com manjericão. Para darmos início, eu vou primeiro preparar o molho pomodoro, que nós utilizaremos tomate, cenoura, sal, pimenta, manjericão, alho e um pouco de azeite. Então iniciaremos acendendo o fogo para que a panela aqueça um pouco. Lembrando que essa panela é de cerâmica que você pode encontrar lá na loja Macena, na rua João Suassuna. É uma panela muito boa, ela aquece muito rápido e mantém sempre a temperatura. Então ela é uma panela que faz com que você economize gás, porque o seu tempo de cocção será um pouco acelerado, porque ela retém uma maior quantidade de calor. O azeite já aqueceu, vamos colocar o tomate, o alho, para agregar sabor. Vamos dar uma mexidinha. Colocaremos pimenta. Eu pessoalmente gosto do molho de tomate bem picante, mas quem não gosta coloca um pouco menos, né? Sal. Lembrando que sal, pimenta, isso tudo é muito a gosto de quem vai comer, né? No caso, cenouras raladas, né? E
Vamos deixar cozinhar um pouco, depois nós acrescentaremos o manjericão para que o sabor dele fique mais fresco na hora de servir. Adicionarei um pouquinho de água para ajudar na cocção. E deixaremos em fogo baixo, enquanto eu vou começar a abrir aquela massa que Fábio Maia preparou para a gente. Vamos jogar um pouco de farinha de trigo sobre a bancada para facilitar o processo, para que ela não grude. Você pode abrir a massa com a mão, embora ela vai ficar muito grossa. Você pode usar aquela maquinazinha, que é um cilindrozinho. Também, se você não tem, pode usar um rolo de macarrão ou também uma garrafa. Você tira os rótulos, seca e você pode usar a garrafa para abrir a sua massa. Sempre do meio para as laterais, abrindo até afinar a massa. Sempre jogando um pouco mais de farinha, para que ela possa abrir bem direitinho. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso molho. Aqui já está um cheiro que você nem acredita, mas ele ainda não está pronto. Vamos continuar abrindo a massa. Sempre faz uma sujeira, mas isso é legal, não tem problema nenhum que suje tudo, depois a gente limpa, O importante é que é sempre feito com muito carinho, todos esses pratos que nós fazemos aqui, e tentamos ensinar da forma mais prática possível para vocês. Porque essa massa, inclusive, você encontra ela pronta no supermercado, mas aqui o principal é que ela é feita manualmente, caseira, de uma forma bem artesanal. Como você está vendo, estamos até utilizando uma garrafa para abrir essa massa. Olha, ela já está bem fininha, mas ainda podemos afiná-la mais. Isso vai fazer também com que a massa renda bastante. Vocês não têm a sensação que eu estou tendo de pegar na massa, ela está ficando fininha, parece uma seda. E é essa a intenção, ela não pode ser uma massa grossa, senão o seu ravioli não fica muito gostoso. Agora eu vou pegar uma faca para que a gente corte em tiras para começarmos a montar nosso ravioli. Pode ver, 2 tiras, onde a gente vai montar o ravioli. Também eu vou precisar, no caso, colocar água no fogo para poder cozinhar os raviolis. E vamos agora fazer a montagem do nosso ravioli. Para isso nós vamos pegar o nosso recheio, que foi um recheio feito com queijo Gouda e manjericão. Simplesmente você pega o queijo, coloca numa panela, uma assadeira com água e faz o banho-maria para que derreta esse queijo e joga o manjericão e mistura. Então ele vai ficar mais ou menos nessa consistência que a gente vai cortá-los também. Agora eu vou pegar o cortador para que a gente possa fazer os nossos raviolis bem bonitinhos. Vou pegar um pouco do recheio, outra bolinha. Outra, mais outra. No caso, dependendo da quantidade de ravioli que você quer, vou fazer mais ou menos uns 6 raviolis. 3 para cada convidado é suficiente, porque ele tem um tamanho razoável. O que eu vou fazer agora é pincelar clara de ovo para que ele faça a liga entre as duas massas. Ele vai servir como uma cola. Então você lembre que eu tenho que passar nas laterais também, entre os raviolis, porque aqui serão os quadrados. Eu vou sobrepor uma massa sobre a outra. E depois é que eu faço o corte. Você pode fazer os cortes individuais e tentar lacrar, mas eu acho que assim
o processo fica mais fácil. Está vendo? Passando clara em toda a extremidade dele e nas laterais também. Então eu venho aqui com a massa, sobreponho com a que já está com os recheios, tá vendo? Dou sempre uma imprensadinha para que saia o ar. Isso é importante, você remover todo o ar da massa para que ela possa ter a liga e também não abra, né? Se ela ficar com ar, aí vai ficar aberto. Você está vendo que as massas vão ficando unidas, exatamente porque, ó, tá vendo aqui tem um pouco de ar. O que eu faço? Eu removo esse ar. É muito importante essa parte da remoção desse ar. Bem, como você pode ver, os raviolis vão ficar bem bonitinhos. Então, aqui está pronto os nossos raviolis. Estamos esperando a água ferver para que a gente possa colocá-los para cozinhar e fazer a montagem. Enquanto isso, eu vou dar uma geral aqui na nossa bancada e já voltamos. Dando continuidade, agora nós vamos olhar como está o nosso molho, né? Que está pronto para ser processado no liquidificador. Então nós vamos desligar, vamos deixá-lo dar uma esfriadinha aqui, isso, e vamos ver como está a água. Como você pode observar, a nossa água já está fervendo. Vamos colocar um pouco de sal, né? Se você coloca sal, a temperatura aumenta, por incrível que pareça, ela borbulha mais. E vamos colocar os nossos raviolis um a um para ir cozinhando. Por que eu estou colocando na escumadeira e jogando lá na panela? Para não evitar que ela respingue e ele queime, né? Então é sempre bom você ter alguns cuidados. E colocando lentamente e com a ajuda da escumadeira, que você bota ela já dentro da água, não correndo o risco dessa água salpiscar em cima de você. São essas pequenas dicas que ele faz um diferencial na cozinha e também lhe traz mais segurança, né? Enquanto isso, nós vamos processar o nosso molho no liquidificador. Podemos verificar que está quente, então tem que tomar cuidado. Toda vez que você vai colocar um líquido quente no liquidificador, você tem que tomar cuidado para que não haja uma pressão e a tampa desse liquidificador termine se abrindo. Então você tem que ter cuidado com isso. Vamos pegar aqui, isso aqui são protetores de silicone que ajudam, mas aquelas luvinhas fazem o mesmo efeito. Você vai colocar cuidadosamente no copo do liquidificador. Esse liquidificadorzinho pequenininho, ele é bem legal. Tem uma trava de segurança que se ele não estiver ligado nela, ele não funciona. E você vai lentamente triturando esse molho aqui no liquidificador para que ele tenha uma textura mais cremosa. Você vai ver que vai ficar mais homogêneo, mais cremoso, consequentemente melhor para misturar com a nossa massa. Agora vamos verificar como está a consistência da nossa massa, se ela já cozinhou. Essa massa ela fica em média uns 5 a 7 minutos no fogo, por ser uma massa caseira e não é uma massa seca. Então também tem que tomar cuidado para que ela não cozinhe demais e fique se partindo. Essa está quase pronta, por sinal. Então o que a gente faz? A gente vai retirando uma a uma. Agora que elas estão prontas. E é só servir juntamente com o nosso molho. Agora que nós terminamos a cocção, vamos fazer a montagem do prato e degustar junto com meu irmão Fábio Maia no nosso programa de hoje.
E o Degustando Conversa de hoje tem um convidado que é o nosso, digamos assim, nosso sócio, que é Túlio Maia, que vai provar aqui conosco, vai comer o nosso ravioli com queijo Gouda e também com manjericão todo especial. Túlio, você que sabe como é que é feito o programa, que esteve com a gente, eu acho que desde o primeiro mês do programa, apresentando o quadro. Naquele momento era alguma coisa com artesanato, lembra o que era, não? Inicialmente a gente gravou mostrando utensílios de bartender, para você ter em casa para preparar drinks, qual o tipo de copos, essas coisas. Para fazer um histórico aqui, a gente está chegando no programa histórico, né? Um programa importante para a gente aqui do Degustando Conversa, de número 150. Tu lembra como é que surgiu essa história? O bartender é porque você já teve experiência. Conta um pouco aqui para os nossos telespectadores, telespectadoras, um pouco como é que surgiu isso e também essa sua experiência de bartender. Inicialmente foi porque a gente conversando, né, sobre o programa e você falando que queria algumas coisas sobre bebidas, que seria legal você me pedindo algumas dicas para sua casa, literalmente, e se não teria a possibilidade de eu mostrar isso para os telespectadores. Então a gente veio nessa ideia de mostrar os utensílios que você deveria ter em casa, básicos para se preparar uns drinks, e daí foram surgindo outros nichos durante esse processo de coisas que eu já tinha aprendido durante a vida, pela experiência mesmo de métrica. Eu já fui métrico em Pernambuco durante um período, e de lá sim algumas dicas também de decoração, né, de pratos, dessas coisas. Surgiu dessa ideia aí, E drink é muito como gastronomia, né? A gente começa experimentando, vai testando, logicamente tem que ter um pouco da base. Noção, né? A base, ter feito algum curso, alguém ter ensinado, enfim, porque é algo que termina passando também de uma pessoa para outra, se você não for querer ser um especialista, logicamente, claro, algo específico, mas é algo muito que você tem que estar inventando todo dia, né? Tem que estar procurando coisas novas. Exatamente, você tem que ter um conhecimento básico de que tipo de coisas vai misturar com o que, né? Então você tem que saber quais os tipos de destilados que combinam com certas frutas, quais os tipos de destilados que você pode misturar, quais são os tipos de sucos, de refrigerantes. Drink também sem álcool. Drink sem álcool seriam os coquetéis que você pode fazer. Então você tem que ter uma noção básica da coisa e ao mesmo tempo tem que ter uma criatividade muito grande. E você tem que ter um pouco de conhecimento de química, né? Porque você sabe que todo esse processo ele nem vem todo muito ingrediente da química. Tá certo. Exatamente. Você tem que saber o azedo com o amargo, com o doce, que compensa. O que é que vai resultar daquilo tudo ali. Mas é um processo interessante. Teu curso é agroecologia, que tem muita coisa a ver, logicamente, tudo a ver com essa questão da gastronomia. O que é que seria, mais ou menos assim, na sua visão, o que dá para aproveitar muito, qual é uma relação bem mais próxima entre os dois? Hoje em dia tem uma tendência muito grande de se utilizar as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que a alta gastronomia está absorvendo de uma forma muito abrangente. E que o homem do campo desconhece muito. Ele tem no quintal dele, mas ele não sabe muito o uso que ele pode dar para isso. Então, no meu curso, a gente procura produzir alimentos saudáveis, né, sustentáveis, sem danificar o meio ambiente, e também aproveitar tudo o que o produto venha a lhe oferecer. Então, a ideia é não desperdiçar literalmente nada. Inclusive, o meu TCC será em cima dessas punks, e eu utilizo, por exemplo, o melão de São Caetano, que é uma erva daninha, considerada uma erva daninha, e que dá um doce de banana muito saboroso, porque o amargorzinho do melão de São Caetano, ele vai quebrar um pouco o dulçor da banana e fica um sabor bem agradável. Aquela ideia, inclusive, que a gente teve naquela primeira receita do programa, que é você pegar o frango e botar com capim santo, que falava, o pessoal, tu é louco, faz essa mistura e incensava quando as pessoas fazem. Exatamente, né, por aí. Você pegava isso. Enfim, eu acho que a gastronomia ela tem desenvolvido muito e tentado procurar essa ponte entre a natureza, entre o homem do campo e justamente a nossa comida mais de uma forma que tenta se aproveitar aquilo que a natureza é, a sua pujança, né? A essência que é isso. Túlio, você que está com a gente desde o princípio, né, dos primórdios do programa, e tem dois quadros que você aqui faz aqui no programa, o Degustando Dicas e o Degustando Drinks. Eu vou pedir para você escolher um, não vai poder ser mais de um e vai ter que dizer o porquê. Qual foi o drink que fez, que lhe marcou, e qual foi dentro das dicas que você criou, aquela que também lhe marcou e por que isso? Assim, o drink que eu achei bem interessante foi o Turmalina Azul, né, Turmalina Paraíba, que ele tem uma coloração muito bonita e inclusive ele foi criado na época em que foi denunciado os furtos que estava havendo dessa riqueza paraibana tão grande, tão evidenciada. Então, ao mesmo tempo que era um drink muito saboroso, muito bonito,
ele tinha um quê de uma crítica em cima disso, exatamente da nossa riqueza que estava sendo roubada, né? Extraviada, digamos assim. Exatamente. Das dicas. Das dicas, eu acho que as dicas foi decorando a escada, como preparar uma escada para o Natal, que foi lá de casa, que para mim é muito emocionante preparar uma decoração de Natal, porque ela remete muito à mamãe, que era a festa que ela mais gostava na vida dela, e que todo ano eu faço em homenagem a ela as decorações. Então, eu sei que ela teria ficado muito feliz se tivesse naquele momento ali participado daquele quadro ali comigo. Como você é mais velho que eu, né? Enfim, então viveu mais, obviamente. Completou o aniversário essa semana, que se encerra hoje, né? Sábado. A partir de amanhã, uma nova semana. Qual é dar os parabéns? A gente aqui fez uma nossa comemoração aqui interna do programa, quer dar os parabéns a você. Mas qual seria a mensagem que você quer deixar para as pessoas com isso, né? Com essa capacidade que a gente vive, mas também a gente tem que saber que a gente sempre tem que estar cada dia com otimismo renovado, que o tempo passa, mas a gente tem que estar com as forças cada vez mais renovadas. Eu acho que o importante dessa história de fazer aniversário é você lembrar de tudo o que aconteceu durante aqueles 365 dias e fazer a correção do que não deu certo e tentar fazer da forma mais correta possível. Claro que a perfeição ninguém vai ter, mas o importante é a gente aprender com nossos erros e saber que é possível se recomeçar e que é preciso perseverar nessa vontade de recomeçar. A perseverança eu acho que é muito mais importante nisso. Então, na prática, é porque a gente sempre pensa, mas como o dia atrás do outro. No final das contas, você tem a oportunidade de um novo renascer. Enfim, a gente vai aqui continuar aqui o Degustando Conversa, batendo um papo, provando aqui, continuando comendo aqui o nosso ravioli com queijo Gouda e manjericão. E o Degustando Conversa continua. Nosso material está online esperando você. Acesse facebook.com/degustando conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustando-conversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. Nos encontramos próximo sábado. Até lá!